Olá, voltamos para dar continuidade na prescrição. No bloco anterior fizemos algumas observações iniciais sobre a prescrição e vamos continuar nesse assunto. Vamos começar falando agora sobre a chamada imprescritibilidade penal. Sempre cai alguma questão sobre esse assunto, esse tema sempre é cobrado nas provas. Imprescritibilidade penal. Para sua informação, para um conhecimento histórico, você se lembra que o Brasil teve um Código Criminal do Império. De 1830. Nós tivemos no Brasil, na época do Império, Brasil Império ainda, em 1830, um Código Criminal, o famoso Código Criminal do Império. E nesse Código Criminal do Império, não existia a prescrição. Em outras palavras, as penas jamais prescreviam. Nesse Código Criminal do Império não existia o instituto da prescrição. Em outras palavras, as penas jamais prescreviam. O tempo não apagava as penas. Agora, a partir desse Código Criminal, do Império, nas constituições posteriores e nos códigos penais posteriores, o Código Penal Republicano de 1890 e o nosso atual Código Penal de 1940, com as suas diversas reformas, a prescrição foi admitida por toda a legislação brasileira. Sim, essa é a regra. Então, a legislação brasileira posterior ao Código Criminal do Império sempre admitiu o instituto da prescrição. Como que funciona atualmente no Brasil? No Brasil, na atualidade, a regra geral é a prescrição. No Brasil, a regra geral é a prescrição. Então, esta é a regra geral. As penas dos crimes em geral prescrevem, inclusive dos crimes hediondos. Esta é a regra geral. As penas dos crimes em geral prescrevem. São atingidas pela prescrição, inclusive dos crimes hediondos. As penas dos crimes hediondos prescrevem normalmente. Agora, a nossa Constituição Federal abriu duas exceções. A Constituição Federal abriu duas exceções. Duas hipóteses, portanto, de imprescritibilidade penal. Duas hipóteses de imprescritibilidade penal. Quais são elas? Em primeiro lugar, o racismo. O racismo, isso está lá no artigo 5º, 42 da Constituição Federal. Racismo, artigo 5º, 42 da Constituição Federal. Em segundo lugar, ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, o segundo bloco de imprescritibilidade penal, ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Isso está no artigo 5º, 44. Artigo 5º, 44.
Uma primeira observação importante é que aqui faltou um pouco de técnica para a Constituição Federal. Vamos dar uma olhada nisso, Camila, por favor? Lá na Constituição Federal, no artigo 5º, 42 e 44. Eu já te adianto que aqui faltou um pouco de técnica para a Constituição. A Constituição fala em crimes imprescritíveis. A Constituição fala em crimes imprescritíveis. E como a gente bem sabe, não é o crime que prescreve ou deixa de prescrever, o que prescreve é a pena. A prescrição é da pena, não do crime. A punibilidade não é elemento do crime. Vamos dar uma olhada? Artigo 5º, 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Tá vendo aí? A Constituição, portanto, diz que o racismo é um crime imprescritível. Da mesma forma aqui, ó, no artigo 5º, 44, constitui crime inafiançável e imprescritível. A Constituição duas vezes fala de crimes imprescritíveis, muito embora o crime não prescreva nem deixe de prescrever. A prescrição atinge a pena. Tudo bem? Tá aí. Vamos falar do racismo primeiro? Do racismo e o seu tratamento pela Constituição? Os crimes de racismo, os crimes de racismo, estão lá na lei 7.716 de 1989. Os crimes de racismo estão previstos na lei 7.716 de 1989. São os crimes de intolerância, de preconceito, de discriminação. São os crimes de intolerância, de preconceito, de discriminação. E saiba que aqui existe uma crítica muito forte na doutrina. Que crítica é essa, hein? Qual é a crítica muito forte quanto a esse tratamento? A Constituição diz que a pena do racismo não prescreve. Será que ela não exagerou? Será que a Constituição não exagerou nesse ponto? Eu te dou um exemplo. Uma pessoa comete um ato de racismo contra outra. E o racismo, como você bem sabe, ou é a ofensa generalizada em razão da raça. O racismo ocorre basicamente em duas situações. Em primeiro lugar, a ofensa generalizada em razão da raça. Então, todo branco é isso, todo negro é aquilo, todo amarelo é outra coisa. Olha, fez isso? Ah, tá, só podia ser branco, só podia ser negro, só podia ser amarelo. Isso é racismo. É a ofensa generalizada em razão da raça, ou então a segregação, a exclusão de alguém. Um tratamento negativo em razão da raça. Exemplo, nesse restaurante não entra negro, nessa escola não entra amarelo, nesse clube não entra branco. Isso é racismo. Agora, pensa comigo. Vamos pegar dois exemplos. O dono de um restaurante não deixa um cliente entrar porque ele é negro. Isso é racismo. E diz a Constituição, é imprescritível. Agora, se o dono do bar bate boca com esse cliente por outro motivo, dá um tiro e mata esse cliente, aí tem prescrição. Será que a Constituição, nesse movimento de combate ao racismo, que é válido, será que ela não perdeu um pouco da mão e não exagerou? Um homicídio tem sua pena atingida pela prescrição. Um latrocínio tem a sua pena atingida pela prescrição. Um estupro qualificado pela morte tem a sua pena atingida pela prescrição. O racismo não. É importante você conhecer essa crítica da doutrina. Depois, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado de Direito, esses crimes estão previstos lá na Lei 7.170 de 83. São os crimes contra a segurança nacional. Lei 7.170 de 1983. Os crimes contra a segurança nacional. Ótimo.
O que eu quero refletir com você agora é o seguinte. Vimos aqui duas hipóteses de imprescritibilidade penal previstas na Constituição Federal. A Constituição estabeleceu duas hipóteses de imprescritibilidade penal. Vamos raciocinar juntos agora. Pensa comigo. A pergunta que vai vir na tua prova é a seguinte: será que podem ser criadas novas hipóteses de imprescritibilidade penal? Será que o legislador ordinário pode criar alguma nova hipótese de imprescritibilidade penal? Será que mesmo o poder constituinte derivado? Será que uma emenda constitucional pode criar alguma nova hipótese de imprescritibilidade penal? Então, será que uma emenda constitucional pode colocar na Constituição uma nova hipótese de imprescritibilidade penal? Será que uma lei ordinária pode prever uma nova hipótese de imprescritibilidade penal? Sobre esse assunto, existem duas posições. Existem duas posições a respeito dessa pergunta. Se podem ou se não podem ser criadas novas hipóteses de imprescritibilidade penal, seja por uma emenda constitucional, seja por lei. A primeira posição, amplamente dominante na doutrina, é não. A primeira posição, amplamente dominante na doutrina. E a resposta é não. Não podem ser criadas novas hipóteses de imprescritibilidade penal, seja por emenda constitucional, seja por lei ordinária. Vem comigo aqui, vamos entender. E por que não? Por que não? A doutrina diz o seguinte, acompanha, reflita comigo. Essas duas hipóteses de imprescritibilidade penal estão na Constituição. Mais do que estarem na Constituição, estão no artigo 5º, direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas. O raciocínio que a doutrina faz é muito simples. A partir do momento em que o artigo 5º da Constituição Federal previu duas hipóteses de imprescritibilidade penal, indiretamente a Constituição diz que todas as demais penas de todo e qualquer crime prescrevem. Pegou? O raciocínio da doutrina? A doutrina diz o seguinte: a partir do momento em que a Constituição separou dois grupinhos de crimes, racismo e ação de grupos armados, e disse, olha, nesses dois grupos eu vou instituir a imprescritibilidade penal. Reflexamente, indiretamente, a Constituição disse, tirando esses dois casos, todos os demais são atingidos pela prescrição. Então essa posição da doutrina diz o seguinte, que não podem ser criadas novas hipóteses de imprescritibilidade penal, porque a prescrição é um direito fundamental do ser humano. Para essa primeira posição, portanto, para essa posição da doutrina, a prescrição é um direito fundamental do ser humano. Como assim um direito fundamental do ser humano? Escreva! É o direito fundamental do ser humano de ser processado e julgado dentro de prazos previamente definidos em lei. É o direito fundamental do ser humano, portanto, de ser julgado, de ser processado, de ser condenado, de cumprir uma pena, de ser acometido pelo direito penal, né? De ser acometido pelo direito penal dentro de prazos razoáveis e dentro de prazos previamente instituídos por lei. Tá aí. Essa é a posição dominante. Essa é a posição da doutrina. E essa posição era a única. Era uma posição tranquila, era a única posição. Até que o STF, anote aí, até que o STF, no julgamento do recurso extraordinário 460-971, até que no julgamento
do recurso extraordinário 460971, até que lá o Supremo mudou tudo. O Supremo disse o seguinte, vem comigo aqui, eu não quero entrar em processo penal, mas vou ter que entrar um pouquinho. O Supremo estava julgando aquele famoso artigo 366 do CPP, lembra dele? Quando o réu é citado por edital, não comparece ao interrogatório nem constitui defensor. Então o réu é citado por edital, não comparece ao interrogatório nem constitui defensor. O juiz suspende o processo e também a prescrição. O juiz suspende o processo e suspende a prescrição. Suspende por quanto tempo? Suspende por quanto tempo? Hoje, a posição do Supremo e do STJ, tem até súmula no STJ, súmula 415, é que no caso do artigo 366 do CPP, a prescrição não pode ficar suspensa eternamente. Não pode ficar suspensa indefinidamente. Porque se ficar suspensa para sempre, acabou se criando um novo caso de imprescritibilidade penal. Se a prescrição fica para sempre suspensa, aquele crime jamais terá a sua pena atingida pela prescrição. Será mais um caso de imprescritibilidade penal. No caso do artigo 366 do CPP, você sabe bem disso, a prescrição é calculada em dobro, né? Vem um prazo prescricional, a pena máxima em abstrato, para encerrar aquela suspensão, para acabar com a suspensão da prescrição. E aí começa de novo. Novamente um prazo prescricional. A prescrição, portanto, é calculada em dobro. Tá bem? O Supremo disse o seguinte, julgando esse artigo 366, falando que a prescrição não fica suspensa para sempre, disse que esse 366 não é um novo caso de imprescritibilidade penal. E sabe o que o Supremo falou? O Supremo falou o seguinte, o artigo 366 do CPP não criou uma nova hipótese de imprescritibilidade penal. O artigo 366 do CPP não criou uma nova hipótese de imprescritibilidade penal. E disse o Supremo, poderia ter criado. Poderia ter criado, porque a Constituição se limita a indicar alguns casos de imprescritibilidade penal, sem esgotá-los. Pegou a jogada? Olha o Supremo. O artigo 366 do CPP não criou um novo caso de imprescritibilidade penal. Não criou, isso é fato. Agora, poderia ter criado, porque, disse o Supremo, a Constituição não esgota as hipóteses de imprescritibilidade penal. A Constituição se limita a indicar algumas hipóteses de imprescritibilidade penal. Tudo bem? É isso aí. Essas são as duas posições. Agora, eu quero que você anote o seguinte. Para enriquecer essa discussão, anote. É bom saber o quê? Já ouviu falar, né, do chamado Tribunal Penal Internacional, o TPI? O Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma. E esse Estatuto de Roma foi incorporado ao Brasil. O Brasil é signatário do TPI, do Tribunal Penal Internacional. E o TPI, o Estatuto de Roma, foi incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto 4388 de 2002. Decreto 4388 de 2002. E esse Decreto 4388 de 2002 diz no artigo 29 que os crimes de competência do TPI jamais prescrevem. Olha o que diz o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, que hoje foi incorporado ao direito brasileiro. Os crimes de competência do TPI jamais prescrevem. Nunca prescreve. Nunca prescreve.
Então, se algum dia chegar até o TPI o julgamento de algum crime praticado no Brasil, nós estaremos diante dessa polêmica. O Brasil é signatário do TPI e para o Estatuto de Roma os crimes de competência do TPI nunca prescrevem. Tá bem? Vamos em frente? Vamos conversar um pouquinho sobre as diferenças entre prescrição e decadência? Crie um novo tópico nas suas anotações. Prescrição e decadência. Quais são as diferenças entre prescrição e decadência? Quais são as diferenças entre prescrição e decadência? Sempre que a prova te pergunta a diferença entre dois institutos, é porque antes de terem diferenças, eles apresentam pontos em comum. Sempre que a prova te pede a diferença entre dois institutos, é porque eles apresentam pontos em comum. Quais são os pontos em comum entre prescrição e decadência? Anota. Prescrição e decadência são causas extintivas da punibilidade. Prescrição e decadência são causas extintivas da punibilidade, previstas no artigo 107.4 do Código Penal. Prescrição e decadência são causas extintivas da punibilidade, ambas previstas no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Tá bem? Vamos falar sobre isso? Ambas são causas extintivas da punibilidade e que ocorrem em razão da inércia do titular de um direito durante determinado prazo previsto em lei. Escreva aí. Prescrição e decadência são causas extintivas da punibilidade que ocorrem em face da inércia da omissão do titular de um direito durante determinado prazo previsto em lei. Esse é o ponto em comum. São causas extintivas da punibilidade que têm a inércia do titular de um direito durante determinado prazo como seu fundamento. Vamos ver as diferenças agora? A prescrição alcança a pena de qualquer crime, salvo aquelas hipóteses constitucionais de imprescritibilidade penal, né? A prescrição atinge a pena de qualquer crime, com exceção das hipóteses expressamente previstas de imprescritibilidade penal. Agora, a decadência somente ocorre nos crimes de ação privada e de ação pública condicionada à representação. A prescrição, portanto, atinge a pena de qualquer crime, salvo nas hipóteses de imprescritibilidade penal. De outro lado, a decadência, escreva aí, a decadência só é possível nos crimes de ação privada e de ação pública condicionada à representação. Beleza? Segunda diferença. A prescrição pode ocorrer a qualquer tempo. A prescrição pode ocorrer a qualquer tempo, isto é, antes, durante ou após a ação penal. A prescrição pode ocorrer a qualquer tempo, antes, durante ou após a ação penal. Antes, durante ou após a ação penal.
E a decadência? A decadência somente ocorre antes da ação penal. Então, a prescrição pode ocorrer a qualquer tempo, antes, durante ou após a ação penal. É possível a prescrição na fase investigatória, é possível a prescrição durante a ação penal, é possível a prescrição após a ação penal, após o trânsito em julgado da condenação. De outro lado, a decadência somente pode ocorrer antes da ação penal. Vamos lembrá-la do processo penal? A vítima tem um prazo, via de regra, de 6 meses para entrar com a queixa-crime na ação privada. Não entrou com a queixa-crime. Decaiu. Decaiu do direito de queixa. Decaiu do direito de queixa, decadência. A vítima tem um prazo, em regra, de 6 meses para oferecer a representação nos crimes de ação pública condicionada. Prazo, em regra, de 6 meses. Não representou. Decaiu do direito de representação. A decadência, portanto, somente ocorre antes da ação penal. Vamos em frente? Vamos continuar falando sobre isso? Uma terceira e última diferença. Escreva o seguinte: a prescrição atinge diretamente o direito de punir. A prescrição atinge diretamente o direito de punir. A prescrição atinge diretamente o direito de punir. Retira do Estado diretamente o direito de punir. E a decadência? A decadência atinge diretamente o direito de ação e indiretamente o direito de punir. A prescrição, portanto, atinge diretamente o direito de punir. E a decadência? A decadência atinge diretamente o direito de ação e indiretamente o direito de punir. Vem comigo, vamos fechar esse raciocínio. Como é que fica isso na decadência? Na prescrição é tranquilo, na decadência. Bom, a vítima tinha o prazo para ajuizar a queixa-crime, não ajuizou. A vítima tinha o prazo para representar, não representou. A vítima não pode mais mover a ação privada. O Ministério Público não pode mais mover a ação pública condicionada, porque a vítima não representou. Então, seja a vítima, seja o MP, não podem mais exercitar o direito de ação. Sem exercitar o direito de ação, o Estado não tem como punir. Sem mover o direito de ação, o Estado não tem como punir. Tá bem? São essas, portanto, as diferenças entre prescrição e decadência. Vamos parar por aqui? Aqui a gente fecha esse bloco e no próximo nós vamos dar continuidade no Instituto da Prescrição. Obrigado pela atenção e até lá.